Foram sorteados ontem os grupos do Super Mundial de Clubes da FIFA, que vai acontecer em junho de 2025. O principal adversário do Flamengo na fase inicial é o Chelsea. Quer saber como se comporta taticamente essa equipe? Vou te contar no vídeo de hoje. E aí, vamos falar de tática? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal falando de tática. Antes da gente prosseguir para o conteúdo, fazer aquele pedido clássico do like e da inscrição no canal, que é muito importante. Também te convido a virar membro do canal falando de tática. Clica aqui em Seja Membro. A partir de R$5 você ajuda o canal a crescer e tem muitos benefícios em troca, tá? Clica aqui em Seja Membro, você vai descobrir que benefícios são esses. Para ajudar financeiramente o canal, também tem a possibilidade do Pix. Deixar aqui o QR Code na tela, a chave Pix do canal está aqui na descrição e também no comentário fixado. As contribuições financeiras são, sim, muito bem-vindas. Bom, vamos começar então falando um pouquinho sobre o técnico Enzo Maresca. O Vincenzo Maresca, ele é italiano, tem 44 anos e ele tem uma trajetória bastante interessante no futebol. Curta, mas interessante. Ele trabalhou primeiro no Manchester United Sub-23, foi campeão da Premier League 2, depois ele teve uma aventura no Parma, que não foi muito bem sucedida na Itália, apenas 14 jogos no comando lá do time italiano e voltou para a Inglaterra para ser auxiliar do Pep Guardiola naquele ano mágico de 22, 23, em que o time ganhou tudo. Aí ele foi para o Leicester da Inglaterra e ajudou o clube a subir da segunda divisão para a primeira divisão inglesa. Fez uma boa campanha e aí, com esse destaque, foi convidado a ser o técnico do Chelsea nessa temporada 24-25 e faz um ótimo trabalho. O clube vinha passando muitas dificuldades, vinha com muita dificuldade de jogar bem, investindo muito, com muitos jogadores qualificados, mas com dificuldade de conseguir performar bem em campo. E o Enzo consegue colocar esse time nos trilhos. Vou mostrar para vocês, então, agora como é que esse time joga, as variações táticas, como esse time se comporta. Vocês vão saber tudo agora de como é que joga o time do Chelsea do Enzo Maresca. A plataforma tática utilizada pelo Maresca nesse Chelsea é o 4-2-3-1. Rafa, por que você está colocando só as pecinhas aí, não está colocando nenhum nome? Porque ele mexe bastante no time. O Chelsea tem um elenco muito farto, muito até inflado, né? Tem até atleta demais, e ele usa isso ao seu favor. Tem muito atleta qualificado, ele vai variando as peças, e aí a partir do momento que ele vai também trocando as peças, vai promovendo algumas variações táticas que eu vou mostrar para vocês. Eu vou falar, obviamente, de alguns destaques individuais, alguns jogadores que são mais conhecidos aí do grande público, como, por exemplo, o português João Félix, né? Já teve no Barcelona, já teve no Atlético de Madrid, é da seleção de Portugal, uma promessa, jogador muito talentoso, está lá no Chelsea, não é titular absoluto, entra e sai, como já falei, o Enzo Maresca roda muito a equipe. Outro jogador de muito destaque desse Chelsea é o Jadon Sancho, o inglês, que se destacou primeiro no Borussia Dortmund, esteve no Manchester United, que também é um cemitério de jogador, né? Então não conseguiu render lá, e no Chelsea vem reencontrando o seu bom futebol, é um jogador aí mais conhecido também do grande público. Outro jogador um pouco mais famoso aí, que a gente conhece, é o Enzo Fernandes, o argentino, se destacou aqui no futebol sul-americano, passou pelo Benfica, foi campeão mundial com a Argentina em 2022 e está lá no Chelsea e é um baita do meio-campista, para mim um dos melhores meio-campistas do mundo, joga muita bola. Mas o grande destaque é esse cara aí, é o Cole Palmer, cria do Manchester City, o Manchester City deixou escapar aí um cara desse quilate, dessa categoria, acabou não conseguindo segurar esse atleta, acabou dispensando, o Chelsea comprou e está jogando muita bola. Já vinha jogando ano passado muito bem com o Pochettino, já vinha se destacando, e esse ano continua na mesma remada, muito bem, um pouquinho diferente taticamente, vou mostrar para vocês. Já tem 15 participações em gols nesse ano na Premier League, já tem 9 gols, 6 assistências, tá voando, tá jogando muita bola. Eu quero mostrar para vocês aqui uma estrutura que é muito importante nesse Chelsea, a gente vai falar bastante desse 3-2-2-3. Essa é a principal estrutura, ele usa muito essa estrutura aqui e eu vou explicar como é que ele utiliza essa estrutura para poder gerar vantagem, para poder machucar os seus adversários. Bom, primeiro vamos falar sobre a saída de bola, aquela saída de bola mais recuada, lá quando a bola está com o goleiro, tiro de meta, quando o time vai começar a progredir lá de trás, lá da sua área. Então o Maresca dispõe os atletas dessa forma aqui, os dois zagueiros mais próximos do goleiro e os dois volantes bem próximos ali no corredor central, com os laterais bem abertos, tá? Para que ele faz isso? Qual é a ideia de fazer isso aqui? Por que esses caras aqui estão tão próximos, esses dois volantes, esses dois meio-campistas, para gerar espaço nessa região aqui, nesse canal, né? Nesse meio espaço, para que ele possa gerar dinâmicas de passo mais curto, dinâmica de terceiro homem e possa progredir pelo corredor, na paralela
inclusive achando bolas na profundidade para os pontas. Os pontas são muito importantes também, eu vou falar bastante sobre eles. Tem uma outra dinâmica de progressão dessa equipe, de construção, de primeira fase de construção, que é baixar o seu camisa 10 ou o seu camisa 9 aqui para essa região do campo que eu estou destacando, para ter muita gente próxima aqui, atrair a marcação adversária. Aí, a partir do momento que você junta muita gente numa região do campo, você vai ter a outra região do campo despovoada, que é essa aqui que eu estou apontando, para deixar o extremo em 1 contra 1, ou até, de repente, conseguir fazer um passe em que o extremo já receba essa bola nas costas da última linha de defesa. Então tem muito essa diagonal longa para o extremo ficar em vantagem a partir de uma dinâmica que você junta muita gente de um lado para poder atacar do outro. Lá na Inglaterra é muito comum os adversários pressionarem alto individualmente. Então a gente vê muito isso aqui lá na Premier League, os adversários conseguindo fazer esse press individual, tentando roubar a bola do time do Chelsea. E aí entra em cena o goleiro Robert Sanchez, que é muito importante para ser o homem livre, para poder participar dessas construções. Ele tem um papel muito importante e a partir do momento que ele é pressionado, que ele é abordado, ele acaba sendo muito capaz de identificar o homem livre, de fazer essas bolas nas diagonais, passos difíceis. Então, de fato, o Robert Sanchez tem um papel bastante importante nessa primeira fase de construção da equipe do Chelsea. Agora a gente vai ver o time um pouquinho mais avançado no campo de jogo e algumas das estruturas, algumas das variações que o Maresca promove para o time construir as jogadas. Então, uma das variações é o lateral esquerdo construindo junto com os zagueiros nessa série de 3. E aí, mais à frente, ele vai ter 2 jogadores e um deles é o lateral direito. Um dos volantes avança. Quem é que avança? O Enzo Fernandes, normalmente. Então, ele tem um volante e um lateral direito nesse 3+2 e o Enzo Fernandes avança um pouquinho mais. E aí, alinhado ao Enzo Fernandes, a gente vê o Cole Palmer atuando de uma forma um pouquinho diferente da do ano passado com o Pochettino, que ele trabalhava um pouco mais aberto. Agora um pouquinho mais fechado, de alguns passinhos para dentro aí do campo, trabalha muitas vezes alinhado ao Enzo Fernandes. E aí tem uma outra variação, que tem a ver com a presença do João Félix em campo. Quando o João está em campo, ele coloca o lateral esquerdo espetado lá na ponta, muitas vezes o Cucurella lá na amplitude, o João Félix por dentro, recua o Enzo Fernandes e usa o lateral direito nessa saída de 3 com os 2 zagueiros. Quando ele entende que precisa ser um pouco mais ofensivo, que precisa ir atrás de um resultado, quando ele adianta mais o time, ele quebra essa estrutura do 3-2-2-3 e vai para o 3-1-6, adiantando um pouquinho mais o Enzo Fernandes e tendo Palmer, Enzo Fernandes e João Félix mais avançados por trás do centroavante, por trás dos pontas ou do lateral esquerdo. Essa é uma estrutura que ele usa quando ele precisa atacar um pouco mais. Mas normalmente a gente vai ver o time atacando nesse 3-2-2-3 aqui. Qual é o motivo dele usar essa estrutura do 3-2-2-3? A gente vê um quadrado aqui no meio do campo para tentar gerar uma superioridade numérica nesse corredor central. E aí com isso você pode imaginar que seja um time que jogue muito por dentro, gera superioridade numérica por dentro e ataca muito pelo corredor central. Não é bem assim. Ele povoa o corredor central para atrair a marcação dos adversários para essa região do campo e libertar espaço para os seus pontas. Ele tem pontas muito fortes de drible, de 1 para 1. Do lado direito, ele tem o Madueke e o Pedro Neto. E do lado esquerdo, ele tem o Mudryk e o Sancho. Então, por isso, o Maresca promove dinâmicas para deixar esses jogadores no 1 contra 1 e buscar essa vantagem qualitativa do 1 para 1 desses atletas. Vamos falar um pouquinho mais do Palmer, que é o cara desse time, como eu já falei. Ele atua mais centralizado nesse 4-2-3-1, tem muita liberdade para se movimentar para todos os lados, ele se movimenta bastante, mas quando o time estrutura o 3-2-2-3, normalmente ele vem para essa região aqui que eu estou destacando, e eu já estou colocando aqui um adversário próximo dele. Por quê? Porque o Maresca sabe que ele é um atleta muito visado pelos técnicos adversários. E aí o que o técnico italiano faz para gerar espaço em alguns momentos? Usa o Palmer como uma isca. Como é que funciona isso? O Palmer baixa bastante e gera espaço no corredor central para penetração de algum volante, de algum companheiro dele, que vai aproveitar esse espaço que ele libertou ao baixar, ao atrair esse volante, esse marcador adversário. E aí tem o Caicedo que pode penetrar ali, tem o Enzo Fernandes. Esse espaço fica ali ofertado para algum companheiro dele avançar e gerar vantagem a partir desse espaço que ele libertou. Com bola, quando o Palmer está um pouquinho mais recuado, ele tem muita capacidade de achar bons passos na profundidade, normalmente aqui para o centroavante, para o Nicolas Jackson, que tem conseguido, inclusive, elevar o seu nível a partir da chegada do Maresca. Outra situação que é interessante de mostrar para vocês, o que o Maresca faz quando o adversário consegue baixar bem o seu bloco, compactar bem o seu bloco no 4-4-2. O que acontece nesse contexto aqui? O time perde aquela vantagem no corredor central. Fica um 4 contra 4 aqui nesse setor, então não há mais vantagem numérica. O que o Maresca faz? Baixa o Jackson para poder gerar essa vantagem, arrastar com ele eventualmente um marcador
e promover essa situação de um contra um dos pontas para poder potencializar esses extremos dele que são muito fortes. O extremo de maior destaque nesse momento é o Madueke, é um inglês de ascendência nigeriana, canhoto, está jogando muita bola, também tem um bom uso do pé direito, muito forte no 1 para 1, então ele vem se destacando bastante com o Maresca, jogando muita bola, se associando muito também com o próprio Palmer, arrastando em alguns momentos marcação para dentro, e aí no momento que ele faz esse movimento para dentro, o Palmer faz uma ultrapassagem por fora, eles se associam muito por ali, se entendem muito, trocam de posição, e tem sido uma dupla assim muito perigosa para os adversários. Então tá aí tudo sobre como se comporta taticamente esse Chelsea. Espero que vocês tenham gostado, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, vira membro, deixa um pix. Até o próximo vídeo, um forte abraço e eu fui!